Olá a todos, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Primeiramente, pessoal, antes de participar de um processo seletivo para mestrado, principalmente para mestrado, que eu acho que é um momento de grande revelação sobre muitos conceitos científicos, sobre metodologia de trabalhos acadêmicos, é importante e primordial saber diferenciar o que é pesquisa qualitativa de pesquisa quantitativa e ter alguma base de reflexão sobre o que é ciência, né? Eu acho que antes é relevante falar, né, que a ciência hoje, de maneira bem genérica, né, porque existem várias ciências e os conceitos variam de área para área, varia de ciência humana para ciência exatas. Dentro de uma mesma área você tem várias maneiras de pensar, entre aspas, a verdade, né? Tem ciências que não necessariamente trabalham com a verdade. Quero dizer o seguinte, que a busca final não seria a verdade, né? É muito complicado falar em verdade quando a gente fala em ciência, porque a verdade não é mensurável, né? O cientista, o pesquisador, ele pode tentar chegar perto, mas essa tentativa ela é muito remota, né? Porque de qualquer maneira o pesquisador ele se aproxima de um aspecto muito pequeno da realidade e o que talvez revele essa realidade seriam os vários olhares, a tentativa de aproximação de vários pesquisadores e cientistas sobre aquele objeto de estudo, né? A ciência, ela não trabalha hoje com verdades, ela não busca verdades absolutas, né? É um pouco limitador dizer isso está preso a paradigmas científicos dos séculos passados, né? Em que os cientistas acreditavam que existia uma verdade absoluta, irrefutável, e isso não é verdade, né? E esse paradigma ele é recente na ciência. Tem no século XX que houve essa concepção, né, e esse questionamento sobre a verdade. Além disso, a questão da subjetividade ela tem sido um paradoxo em relação à compreensão do que é a verdade, né? Porque a subjetividade ela, na verdade, permite compreender a verdade em uma perspectiva plural. Então, é complexo falar que existe uma verdade quando você tem, por exemplo, uma sociedade, quando você tem com indivíduos, com sujeitos que pensam de maneiras diferenciadas, onde você tem pensamentos diferentes, culturas diferentes, interpretações diferentes sobre um determinado objeto de estudo, né? E, por exemplo, se eu jogar agora uma caneta no chão, eu posso explicar esse fato de várias maneiras. Eu posso dizer, por exemplo, eu posso explicar na perspectiva física a caneta. Eu posso dizer que tem relação com a gravidade. Eu posso explicar numa perspectiva biológica e falar de neurônio associativo, motor, e de estímulo, e que isso fez gerar movimento nas minhas mãos. Eu posso falar de pedagogia, que é uma medida para chamar a atenção de vocês aqui em relação à minha explicação. Então, existem várias maneiras de conceber e de interpretar a verdade, entre aspas, né? Então, primeiramente, é importante saber isso. E que a sua pesquisa, você como pesquisador, você vai dar uma contribuição ali em relação a um aspecto daquela realidade, da realidade que você está investigando. Pessoal, então, pesquisa qualitativa, já vou iniciar o assunto, existem duas perspectivas aí de pesquisa em ciências, qualitativa e quantitativa. Qualitativo lembra qualidade, né? Lembra tem uma relação oposta à quantidade aí, por exemplo. Então, a pesquisa qualitativa ela orienta um estudo
no sentido de lidar com questões, por exemplo, e talvez um pouco mais subjetivas. Como assim, Anderson? Por exemplo, uma pesquisa qualitativa é muito usada a pesquisa qualitativa na área de humanas, mas não só na área de humanas. Áreas de exatas e saúde também utilizam pesquisa qualitativa, né? Mas não é assim, e vice-versa também acontece em relação à área de humanas. Então, por exemplo, pesquisa quantitativa, que envolve dados estatísticos, por exemplo, pode ser utilizada em áreas de humanas? Pode, é utilizada. Mas em humanas é mais comum pesquisa quantitativa, né? E não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou dizendo que em relação às áreas de saúde e áreas de exatas, a ocorrência desse tipo de pesquisa é maior, certo? Mas isso não impede que em exatas e saúde seja utilizada pesquisa qualitativa, certo? Ou que sejam utilizadas a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, as duas juntas. Mas aí o pesquisador ele vai ter que estudar bastante para não invalidar a pesquisa dele, né? Isso pode ser um problema, ele tem que tomar cuidado em relação à maneira pela qual ele vai casar essas abordagens. No caso da pesquisa qualitativa, que eu estava dizendo, é uma pesquisa que, por exemplo, no caso de entrevistas, você pode utilizar, né, como instrumento de coleta de dado, entrevista, você pode fazer grupo focal, por exemplo, né? É claro que você pode fazer questionário, só que não é interessante que esses questionários sejam quantificados, né? São questionários mais abertos, né? Porque o foco ali da investigação, ele não estaria na pesquisa qualitativa limitado a números, limitado a quantidades. Então não é uma perspectiva que se preocupa com generalizações, por exemplo. A pesquisa qualitativa ela estaria em outra perspectiva. Ela estaria na perspectiva do sujeito, da subjetividade, né, de, por exemplo, compreender o outro. E a pesquisa quantitativa, por outro lado, ela se refere à quantidade, a dados estatísticos. Ela talvez se comprometa com generalizações, né? Então, quando você pensar a sua pesquisa, você tem que saber onde ela se encaixa. Ela se encaixa numa abordagem qualitativa ou ela se encaixa numa abordagem quantitativa. Isso desde o objeto de estudo, ao recorte temático. É preciso casar o recorte temático com a proposta que você escolhe, perceber se aquela proposta, aquele estudo que você vai realizar, se ele faria mais sentido uma abordagem qualitativa ou numa abordagem quantitativa. Se eu quero fazer um estudo crítico que busca dar voz a um grupo de pessoas, seria interessante eu fazer um estudo quantitativo, já que o meu objetivo é dar voz àquelas pessoas, é ouvir o discurso daquelas pessoas, é mergulhar naquelas subjetividades? Não. Né? Agora, se, por exemplo, no caso do IBGE, que trabalha com generalizações, a pesquisa qualitativa ela é mais, quantitativa ela é mais indicada, né? E isso não é uma questão de certo ou errado, isso é uma questão de perceber o seu objeto de estudo e tentar compreender ele da melhor maneira possível. Então pode ser que uma abordagem qualitativa faça mais sentido para o seu estudo que uma quantitativa. Você tem que verificar os seus objetivos, certo? O recorte temático do seu trabalho e essas questões. É basicamente isso, né? E só mais uma questão, é importante casar método com a sua abordagem qualitativa ou quantitativa, e até refletir sobre os vocábulos que você utiliza no seu trabalho, né? Em pesquisa qualitativa, eu tenho muito cuidado quando eu reviso textos,
com essa abordagem em relação aos vocábulos utilizados no trabalho. Se eu tenho uma pesquisa com uma proposta crítica, né, por exemplo, que busca dar voz aos pesquisados, aos colaboradores, eu preciso tomar cuidado em relação à maneira que eu me refiro àquele grupo. Por exemplo, indivíduo não seria, em alguns estudos, um vocábulo muito interessante de se utilizar, porque é aquele que não se divide. Então, como eu estou preocupado com a perspectiva da subjetividade, é importante amarrar desde o vocábulo que eu utilizo no meu estudo até a perspectiva metodológica. Então, é preciso casar uma dessas perspectivas, entende? Não sei se vocês estão vendo o que eu tô propondo, né? E a maneira e essas abordagens, elas se diferenciam principalmente em relação à maneira que o pesquisador pensa, a postura do pesquisador na pesquisa, né? Eu vejo uma abordagem qualitativa em uma perspectiva mais crítica, acredito, né? Não estou dizendo que um seja mais ou menos crítico do que outro, mas a abordagem quantitativa, ela talvez não esteja tão preocupada com algumas questões específicas que a pesquisa qualitativa estaria, né? E é basicamente isso, pessoal. É importante trazer a sua postura em relação a essa abordagem no seu trabalho, né? Citar alguns autores. Os autores em relação a qual autor você recomenda. Isso depende do seu trabalho, porque existem N autores e eles variam de área para área, e você precisa utilizar um autor que fale de pesquisa qualitativa ou quantitativa dependendo da sua área. Isso depende da maneira pela qual a sua área de estudo pensa, né? Isso depende também do seu orientador, isso depende da sua universidade, né? É preciso verificar a experiência do seu orientador em relação à maneira que ele pensa e organiza a pesquisa, para saber qual autor, por exemplo, você vai utilizar. Então, eu trouxe apenas discussões genéricas, eu não vou entrar em muitas discussões, até porque isso daqui é uma reflexão geral para iniciantes, né? Mas pesquisem, leiam, né? Busquem a bibliografia do edital, no caso de quem pretende aplicar para processo seletivo de mestrado, e para quem já é mestrando ou doutorando, enfim, procure autores em relação ao seu orientador. Discuta essas questões com o seu orientador. Muita atenção na aula de metodologia do mestrado, certo? São aulas muito proveitosas que trazem reflexões para você pensar a maneira pela qual você vai elaborar e realizar o seu trabalho, tá bom? Muito sucesso a todos. Se alguém quiser levantar alguma discussão, eu peço que inicie essa discussão no meu blog, tá bom? Que é o www.criteriorevisão.com.br. Vocês podem iniciar essa discussão em como passar no mestrado ou em qualquer outro post que eu tenha escrito sobre ontologia, epistemologia, metodologia, tá bom? Um abraço a todos.